1 Coríntios, capítulo de número 4. É um capítulo bem legal assim de estudar, só que Paulo ele vai dar assim como se jogasse um pouco de balde de água fria nos coríntios, né? Porque eles estavam muito... Lembra que sempre eles, assim, a grande ênfase em Coríntios é o quê? Uma sociedade que vive pela filosofia, gosta de ir nas praças ouvir os filósofos, e eles escolhiam o seu preferido e tinham orgulho daquilo. Então, assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sempre aquele começo. Os primeiros 4 capítulos, Paulo sempre vai tratar sobre a divisão na igreja. Então ele falou já no capítulo 2, no capítulo 3, agora no 4 ele vai reforçar isso, e agora ele vem mostrar para eles o que é ser um ministro de Deus. O que é ser um servo de Deus? Então ele vai mostrar isso muito claro. E ele vai descrever 3 características, 3 figuras ele vai usar para caracterizar o ministro. Primeira figura é como se fosse um obreiro, um mordomo, que vai viver com fidelidade. A segunda característica é que nós somos um espetáculo público ao mundo, vai revelar a nossa humildade. E a terceira característica é um pai, que demonstra amabilidade pelos seus filhos. Então ele vai destacar essas 3 características do que seria ser um servo do Senhor. Vamos lá no capítulo 4, versículo 1. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então a primeira característica que Paulo vai trazer aqui é que o que é ser um ministro de Deus? O que é ser um servo de Cristo? O que Paulo era? Primeiro, Paulo era um ministro. Ele usa assim, eu era um servo. Acho que a maioria das versões fala que ele era um servo. E quando ele fala sobre servo, sobre ser um ministro, ser um servo, ele fala que é como se ele fosse um escravo condenado à morte, trabalhando pela ordem do seu superior, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então ele fala assim, eu sou encarregado de Deus. Eu sou um ministro, um servo. Quando ele usa a palavra ministro também, essa palavra no grego, ela é como se fosse uperetes, que significa um remador de galés. O que era isso? Era a classe mais simples do servo, era ele. Esses homens, eles eram homens condenados à morte, escravos condenados à morte, que eles ficavam trabalhando nos navios, bem na parte mais baixa do navio, assim, no porão do navio. Eles prestavam aquele serviço antes de morrer, e eles iam morrer condenados à morte. E aí Paulo fala bem assim, nós somos esses homens. Que nós estamos o quê? Nós estamos em nós opera a morte, para que vocês operem a vida. É como se Paulo fala assim, cara, eu sou um servo de Cristo. Eu não sou o comandante do navio. Por que a igreja de Corinto achava? Que eles eram os caras, que eles eram os bons, os filósofos. Então eles tinham orgulho. Ele falou, não, eu só sou um servo. E ele caracteriza ele como se fosse assim, o servo mais baixo ainda. Porque a gente vê Jesus. Quando Jesus veio, como que Jesus vem? Ele veio para quê? Para servir, não ser servido. Jesus ele vem, nasce numa manjedoura, ele foi o mais assim, humilde, humilhado, não havia beleza alguma nele. Por quê? Porque no reino de Deus, o servir é o grande propósito. Nós nascemos para servir. Então Paulo está colocando isso por quê? Porque eles queriam ser assim, sabe, os super ministros, eu sou o cara. Porque isso a gente tem que entender. Quando Deus nos dá alguma coisa para a gente fazer, não é para a gente ser, sabe, pisar em cima dos outros e falar assim, nossa, agora eu sou intocável, eu sou o cara. Não, é para mim servir as pessoas. A gente fala de um rei que pega uma toalha nas mãos e vai lavar os pés dos seus discípulos. Imagina, Jesus era o rei. Então, quando ele traz essa característica, é a característica do reino. E ele também vai usar, ele fala outra coisa, que ele é um mordomo, ele é um encarregado. Na minha versão fala bem assim, que ele é um encarregado. Fala assim, como servos de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus. O que é ser um encarregado? O que você acha que é ser um encarregado? Vamos assim, se é um encarregado, vamos assim, chega lá na Branford, esse aqui é o encarregado da Branford. O que ele é? Em relação aos patrão, ele é o quê? É um servo. Em relação aos funcionários, ele é o quê? O chefe. Então isso, Paulo está falando assim, olha, eu como ministro, como apóstolo, eu sou encarregado. Eu faço o quê? Eu perante Deus, eu sou escravo de Cristo, eu submeto ao meu Senhor. Mas como os outros, eu sou o quê? Aquele que vou supervisionar, eu tenho que administrar o quê? Os mistérios de Deus. E o que é o mistério de Deus? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Então Paulo fala assim, olha, eu sou um servo, o mais baixo dos servos, mas eu sou aquele que sou encarregado dos mistérios de Deus. Então, vamos assim, o encarregado de uma casa, vamos dizer assim, o cara é encarregado de uma casa. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que servir a comida. Mas de quem é a comida? É do seu senhor.
A despensa foi o seu Senhor que encheu, e aquele encarregado ele vai ter que distribuir. E assim Paulo está falando, assim, eu sou encarregado de Cristo. E isso é legal. Por quê? Porque nós, quando nós recebemos algo de Cristo, não é nosso, é de Deus. Nós só temos o papel do quê? De cumprir a nossa função no ministério com fidelidade. Então Paulo está tirando deles a ideia assim, olha, primeira coisa, vocês não podem achar que vocês são melhor que ninguém, porque são encarregados. Agora, claro que vocês têm uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? De administrar tudo que Deus tem liberado sobre vocês. É a parábola dos talentos, né, também. O que você faz com aquilo que Deus tem dado para você? Você é um encarregado de Cristo. E é legal que ele fala bem assim que... Olha o que ele fala assim, ó, versículo 2. O que se requer desse encarregado é que sejam fiéis. O que ele quer é que seja fiel àquilo que Deus ordenou para você. Então, isso é uma característica muito forte para nós. O que Deus carregou na nossa mão, nós temos que ser totalmente fiéis àquilo que Deus deu. E assim, uma coisa assim, o que o ministro da palavra de Deus ele tem que ter? Primeira coisa, eu acho legal, o Germino fala bastante isso, né? Que um pregador da palavra, alguém que está exercendo algo, você é apenas um garçom. Imagina só, você é o garçom. Cara, o que as pessoas vão olhar quando você chega, o garçom está lá no rodízio, na churrascaria, lá o garçom vem servir você. Você fica olhando para o garçom? O que isso dá ênfase? Um espeto que está vindo, a carne que está vindo. E é justamente isso. Nós temos um evangelho, a palavra de Deus, que é para as pessoas, a gente só está servindo aquilo que nós recebemos nosso Senhor. Então a ênfase não é sobre nós. E assim, você acha que hoje isso é verdade ou isso é uma mentira no evangelho? As pessoas chamam atenção para elas, não é atenção para mim. A atenção é para aquilo que eu estou falando. Eu estou pregando o evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Então quando Paulo fala que é mordomo, é mais ou menos assim, quem dá o alimento é Deus. O meu papel é só eu distribuir para vocês o alimento que Deus deu para mim. Só que daí tem uma coisa que é muito interessante, eu tenho que ser fiel naquilo que Ele deu. Você concorda comigo que uma despensa de uma casa pode estar cheia de coisa boa e na mesa só ter coisa ruim? Porque o encarregado colocou coisa ruim? É assim o evangelho. O evangelho é rico demais. Só que o que acontece? As pessoas, o que elas estão fazendo hoje? O que os ministros estão fazendo hoje? Eles estão colocando o que na mesa para servir? E esse é o problema. E mais uma coisa, você pensa que assim, se você está encarregado de dar comida numa casa, você é o mordomo para dar alimento. O alimento vem do seu senhor. Você é o mordomo. Você tem que fazer o quê? Você tem que colocar o alimento apropriado a hora apropriada. Lembra que nos capítulos seguintes Paulo fala assim, anteriores, perdão, ele fala assim, olha, eu dei leite, estou dando leite para vocês, porque eu não posso dar alimento sólido. Então alguém que sim, recebe um encargo, principalmente da palavra, como Paulo tinha, ele tem o dever dele saber o quê? Dar o alimento na hora certa. Porque senão ele pode fazer o quê? Pode matar alguém. Imagina você dar uma feijoada pro Noah hoje. Vai passar muito mal, você até não morrer. Por quê? Porque não é a hora certa. Então o ministro, ele vai ser assim, olha a responsabilidade que Paulo está chamando eles. Olha a responsabilidade que eu tenho. Eu tenho que saber dosar e eu tenho que também fazer uma dieta balanceada. Se a gente começar a falar só de graça, a gente vai ter um problema. Se a gente começar a falar só de lei, vai ter um problema. Se a gente começar a falar só de uma ênfase, é a mesma coisa, se você comer churrasco todo dia, tem uma hora que você vai aguentar. Tem uma hora que, puxa, agora vamos colocar uma massa aqui, vamos diversificar. Por quê? Porque você precisa do seu corpo, e assim é a palavra de Deus. Pode ver que às vezes a gente vai estar pregando uma coisa, daqui a pouco vai pregar outra. Por quê? Porque é uma dieta balanceada. Todo mundo que dá ênfase só para uma coisa, ele não consegue ver o todo, e isso fica ruim. Então Paulo está falando assim, olha, nós temos que ser fiéis àquilo que Deus tem dado. E assim, de verdade, querido, a palavra de Deus é muito rica. Cara, tem um tesouro precioso, e as pessoas estão colocando na mesa, assim, no caso, assim, não, nos púlpitos das pregações. Coisa assim, que fala, meu Deus, cara, é tão rica a palavra, as pessoas estão perdendo tempo com outras coisas. Então a gente tem que, assim, nós temos que olhar, claro, a palavra bastante para quem prega, para isso, mas o que a gente tem feito também? O que a gente tem dado para as pessoas que vêm se alimentar de nós? Porque assim, de 99% das pessoas, 100% das pessoas, cara, quantas vão vir na igreja e vão ouvir uma pregação do pastor? Que você tem contato? Talvez 90% não venha numa igreja. Então você é uma palavra. Então o que você tem dado para as pessoas? Você é um mordomo. Deus está depositando coisas em você. E você tem que saber como distribuir bem. E o que Deus exige de você? Fidelidade. E uma coisa que é importante também. Eu tenho que ser fiel àquilo que Deus me deu. Paulo fala assim, o que eu recebi do Senhor, o que eu também vou dar para vocês. Isso é importante. Eu não posso dar nada que Deus não deu para mim. Por que a gente fala isso? Porque vamos dizer assim, a função do mordomo é agradar quem? Quem que o mordomo vai ter que agradar? Quem que o encarregado vai ter que agradar? Patrão. E por que a gente quer agradar as pessoas? Cara, tem que agradar a Deus. E isso é uma verdade. Às vezes a gente quer assim, na pregação é muito difícil, a gente passa bastante por isso.
Às vezes você não quer, putz, mas se eu falar isso aqui, talvez a pessoa... Querido, você não tem o poder de diluir a mensagem, de diminuir o nível da mensagem. Por quê? Porque não é assim, a palavra é a palavra de Deus. Até a gente brinca, né? Que não é sobre o que eu acho ou o que você acha, é o que a palavra diz. E o ministro tem que ser fiel ao que Deus deu. Por isso Paulo, quando Paulo vai pregar, ele fala assim, olha, eu não fui com palavra de sabedoria humana, eu fui com o poder de Deus. Eu fui pegar a mensagem da cruz, e Cristo crucificado, e essa é a mensagem. Às vezes a gente tem costume, muito costume disso, no quê? Vamos ver que a gente pregar ali, porque senão aquela pessoa talvez ela não goste aqui e tal. Querido, ou você prega o evangelho que tem poder, ou você vai fazer filosofia humana. E filosofia humana não vai mudar a vida da pessoa, mas o evangelho é o poder. Então você tem que ser fiel muito a isso. Abre em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Acho muito legal o que Paulo fala aqui. Nós vamos entrar num tempo assim de posicionamento, de confronto, que a gente tem visto isso muito claro. Você tem que se posicionar. Você se posiciona às vezes, mas eu sei, é aquela palavra disso. Assim, o Luciano Subirá se posicionou ali, né? Os caras estão massacrando ele no Twitter. Não está posicionado. E nós vamos ter que, assim, nós temos duas escolhas a fazer: a popularidade ou a verdade. E talvez a verdade, ela custe para nós, mas vale a pena. E isso é muito bom. Esse tempo atrás, até, acho que eu contei isso, não sei para alguém, não sei. Estava com um rapaz que era o futuro cliente, né? E daí a gente começou, cara, começou a bater, eu comecei a falar a verdade. Aí eu falei, agora já era, cara. O Diego jogou um negócio errado lá, falei, nossa, agora já era. E começamos, cara, a discutir, cara. Foi das 3 às 8 horas da noite, cara, mas quebrando o pau mesmo, cara. E do evangelho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, perdi o cliente, cara, não ainda nada. Eu defendi minha fé, não vou negar minha fé, tá lá. Saí de lá falando assim, olha, posso ter perdido o cliente, mas a minha fé tá aqui, né, não vou negociar. E foi muito legal, passou um tempo, daí a semana retrasa, tá? Daí ele ligou pra mim, não, vamos fechar, vamos contratar vocês, não sei o que, passar nosso advogado, tal. E eu falei, cara, acho que nunca ia contratar a gente. Por quê? Por causa de eu ter batido assim de frente. Porque às vezes a gente acha que a gente tem a perder, mas na verdade o que o mundo espera é alguém fiel aos seus princípios. Cara, se você for fiel e for leal aos seus princípios, é o que o mundo espera. Porque às vezes a gente, mas eu posso perder. Cara, permanece fiel. E isso é legal. A gente teve uma outra experiência engraçada também, que a gente sempre vai ser tentado nisso. Sempre a gente fala, putz, vamos fazer o que dá certo ou o que é certo. Vamos fazer o que Deus deseja ou outra coisa. E a gente vai ser tentado nisso e a gente pode perder com isso. Esses dias a gente estava fazendo uma busca e apreensão de uma máquina numa fazenda, lá na mineração. Aí chegamos lá, cara, daí o meu cliente chegou na frente e falou assim, cara, tá trancado o portão com um cadeadinho. Porque os caras já fizeram isso pra sacanagem, né? E daí o oficial de justiça ali, eu falei, cara, você não vai querer arrombar. O oficial de justiça é chato nessa parte, né? Aí o Diego falou assim, então vamos, o cara arrebentar o cadeado. Não. Daí você falou, putz, mas se não arrebentar, não vamos perder a viagem, né? Eu falei, não vamos arrebentar, não. Deixa. Não, se não der, volta embora. Lá e tá boa ainda. Nossa, meu Deus. Cara, foi tipo assim, foi meio que teste, como se fosse um teste de Deus. Cara, nós chegamos, tava chegando um caminhão de cimento, acho lá, bem na hora, cara. Os caras abriram o portão, o céu de você entrou, já é. E foi assim, imagina, eu fiquei pensando, cara, imagina se a gente tivesse estourado o cadeado. A gente ia conseguir cumprir aquilo lá, mas, cara, e a fidelidade? O que Deus exige de nós? A fidelidade. Claro que é fácil, é difícil pra caramba na hora que você fica pensando, meu Deus, nossa, daí, cara, não vai dar, tal. Então a gente precisa ser fiéis aos nossos princípios. E eu acho muito legal que Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Ó, quem achou pode ler. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Olha que legal. E é uma verdade, assim, acaso eu tenho que agradar as pessoas ou eu tenho que agradar a Deus? E assim, é uma verdade assim, que dói, é fácil, difícil pra caramba. No nosso dia a gente sempre vai ser tentado nisso. Assim, é absurdamente tentado, às vezes você vai perder coisas por causa disso, mas você tem que ter sempre esse versículo. O que eu preciso agradar? A Deus ou as pessoas? Eu não estou falando que você ser um chato, entendeu? Não, cara, agora... Não. No que depender de você, tenha paz com todos, seja simpático com todos, mas no dia que for para você se posicionar, se posicione. E aí, o que eu preciso agradar? A Deus ou as pessoas? E principalmente nas questões assim, vamos dizer, as questões fundamentais da fé. O que está batendo hoje muito, aborto. Não importa o que o cara vai achar, meu posicionamento é esse. Por quê? Porque nós vamos ter que se posicionar muito firme. Para quê? Para que, senão a gente vai estar agradando os homens e vamos estar o quê? Um dia Deus vai trazer juízo de todas as coisas que nós fizermos. E isso é muito sério, né? E aí, então, assim, o mundo, imagina só, o que na Grécia eles valorizavam? Paulo está deixando isso muito claro. O que na Grécia eles valorizavam? Popularidade. Cara, se falar que você é de Apolo, de Atenas, lembra que eles valorizavam isso?
Agora, o que Paulo está falando? Não, eu só sou um mordomo. Eu não estou para agradar vocês. Eu estou para agradar a Cristo. E Paulo, assim, ele vai bater muito forte nisso. E ele vai falar também sobre o julgamento que a gente vai estar exposto. Olha o versículo de número 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Três julgamentos que a gente vai ter na nossa vida sempre. Primeiro julgamento, o julgamento dos homens. Cara, você vai se importar com o julgamento dos homens? Cara, é o que Paulo falou assim, pouco me importa se julgar vocês. O que importa é o quê? É a aprovação de Deus. A gente tem que ter isso muito claro. Outro julgamento tem, julgamento próprio. Ó, já ouviu essa frase assim? A minha consciência está limpa. Já ouviu essa frase que você está limpa? A gente fala bastante. Da onde que vem essa ideia? Eu não sabia, eu estava estudando aí na Grécia. Essa ideia veio dos gregos, que os gregos falavam o quê? Que a consciência é o juiz máximo do homem. Ou seja, se a sua consciência estiver limpa, você está correto. E a gente traz para a igreja isso. Mas é uma mentira. Olha o que Paulo fala. Ainda que a minha consciência me acuse, eu não me justifico, porque é Deus que vai me julgar. Porque às vezes a nossa consciência pode estar limpa, mas se não está de acordo com a palavra de Deus, você está errado. Não é verdade? Sim, pode chegar para o mundo, às vezes o cara, não, mas tua consciência é limpa. Mas cara, está errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa consciência, às vezes, ela pode estar totalmente limpa e mesmo assim a gente está sendo reprovado por Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pegar a palavra de Deus, ver exatamente. Claro, se a minha consciência me condena, cara, você já está em pecado, não é só a consciência está condenando você. Aí você já está em pecado, mas às vezes a sua consciência pode estar limpa. Não, mas a consciência está limpa. Mas está de acordo com os princípios de Deus? Porque senão a gente entra numa coisa assim. Pense bem, Davi, antes de Natan falar com ele, teoricamente ele estaria com a consciência limpa. Porque não mostra nada. Depois que o Natan fala, então diversas questões na nossa vida, às vezes a gente pode estar com a consciência limpa, mas a gente está errado. Então sempre a gente tem que procurar o quê? O julgamento de Deus, o que Deus acha. E ele fala, eu também, a quem? Daí ele fala no versículo, no finalzinho, né? O Senhor é quem me julga. Quando Deus, a gente vai passar por esses três juízos, então sempre, o juízo dos homens, o juízo da nossa consciência e o juízo de Deus. Qual que eu tenho que me preocupar? Com o juízo de Deus. Por que me preocupar com o juízo de Deus? Porque Deus conhece todas as circunstâncias e Deus conhece a nossa motivação. A coisa mais louca que a gente pode falar é bem assim, não, Deus conhece o meu coração. Cara, aí você está ralado. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração, Deus sabe exatamente a sua motivação. Então a gente tem que falar assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque de Deus a gente não foge. E assim, a gente às vezes acha, é muito engraçado. A gente acha que a gente foge de Deus às vezes. A gente faz se você vai fazer isso aqui e tal, tal. Cara, Deus está vendo tudo. Então assim, não tem como fugir de Deus. E o principal julgamento que a gente vai passar é o julgamento de Cristo, de Deus. Aí no versículo 5 e 6, Paulo fala assim, ó. Daí ele já vai trazer eles para que eles não julguem, tipo assim, para ter cuidado, para julgar cuidado com os seus julgamentos de vocês. Isso não vai tirar que a gente não pode julgar as coisas. Ele vai falar no capítulo seguinte sobre isso. Mas olha o que ele fala aqui, versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, primeira coisa, não julgue no tempo errado. A gente é especialista em julgamento precipitado, né? Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu um monte de vezes. Você olhar para uma pessoa e falar assim, cara, isso aí... Quando você vê, cara, nossa, que julgamento errado. Não acontece com a gente? Você olhar para uma pessoa, ou uma situação, ali, daqui a pouco você fala, nossa, cara, eu caí do cavalo bonito. Por quê? Porque a gente tem costume de julgar precipitado. Então, Paulo fala assim, não se apresse em julgar. Então, não julgue errado. Outra coisa, não julgue usando critério errado. Não julgue usando o critério humano proveniente de sabedoria humana. Julgue segundo a palavra de Deus quando for julgar algo. E outra coisa, não julgue com motivação errada. Eu acho que esse é o maior, assim. Como que uma pessoa pode promover? Sabe como você pode se promover? O maior medo de se promover? Criticando os outros. Porque quando eu critico os outros, eu estou promovendo a mim mesmo. Se eu falar assim, aquele cara lá prega super mal. Aquele cara não sei o que, não sei o que. O que eu estou falando? O que eu estou traindo para mim? Que eu prego muito bem. Você percebe que esses dias eu estava num podcast. O cara deu uma naquele Iago Martins. Sabe o Iago Martins? Ele é bom, assim, mas ele é só crítica, né, também, né? Aí um cara falou bem assim, cara, num podcast com ele. O cara tava ele, o Ângelo Baz, o outro, e o cara é um americano. Aí o cara falou bem assim, como você faz, Iago? Só que ele não quis bater. Tipo assim, ele não quis bater. Sabe quando você percebe que o cara não quis bater, mas ele deu uma batida? Ele falou bem assim,
É muito fácil você ficar famoso e promover, porque você só critica os outros. Dá ibope isso. E é uma verdade. Só que isso aí está um julgamento errado. Porque o Júnior falou um dia muito aqui, uma coisa bem interessante. É muito fácil você falar o que está errado. O difícil é falar o que está certo. Uma coisa, chegar assim, né, sabe, uma construção, chegar, tá errado ali. Então ok, então constrói certo. Faz certo. É muito mais difícil. E às vezes a gente julga as pessoas para a gente se promover a nós mesmos. Então a gente tem que tomar pauta divertindo eles com isso, muito cuidado. Porque quando Deus vier, eu acho isso muito legal, porque ele fala assim, ó, quando Deus vier, ele trará a luz que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ou seja, Deus ele vai mostrar tudo que está oculto nas trevas e as intenções do coração. E isso, assim, a intenção do coração, querido, é o mais chave. Porque às vezes a gente pode fazer coisa certa, mas com uma intenção totalmente errada. Não é verdade? Isso aí, cara, você está fazendo a coisa certa, mas com a intenção totalmente errada. E Deus vai julgar isso. Então a gente precisa se preocupar com o julgamento de Deus e ver se a nossa vida está de acordo com aquilo que Deus tem. Aí no versículo seguinte, no 6, então a primeira parte, ele falou que nós somos encarregados, e esses encarregados vão um dia passar por um julgamento, o julgamento de Cristo. Agora, ele vai falar uma parte que para mim é mais pesada. Ele fala que nós somos um espetáculo para o mundo. Olha o versículo número 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, porque se orgulha como se assim não fosse? Então aqui Paulo vai continuar falando encarregado ainda. Cara, por que você está se orgulhando? Por que você está com detrimento de outro? Todos nós somos servos de Cristo. Não tem melhor. Um cara é melhor que o outro. Não. Cada um recebeu uma medida de Deus e cada um vai ser julgado pela fidelidade daquilo que Deus deu para ele. Vamos dizer assim, a Bíblia fala que quem muito é dado, muito será cobrado. Quem quer ter um ministério glorioso? Todo mundo quer. Só que, cara, seu nível de julgamento vai ser muito maior. Imagina só, se o ministério do João é ganhar 3 pessoas para Cristo. Cara, ele ganhou, ele foi fiel. Você percebe que a gente não vai receber recompensa de acordo com a quantidade, mas sim de acordo com a fidelidade. Agora, imagina se o seu ministério é ganhar 1 milhão de pessoas. Você ganhou 995. Cara, você completou o quê? Parcialmente, você não foi fiel. Então a gente precisa, assim, é bom, almeje as coisas, mas sempre saiba que quanto maior dado, maior será cobrado. Quanto maior nível de... Então a gente precisa ser o quê? Fiel ao que Deus me deu. Então a gente tem que ser grato. Deus só me deu isso, eu sou capaz de fazer aquilo. Isso a gente tem que ter consciência. O que Deus me dá, Ele me capacita para fazer. Então eu tenho que crer nisso e desenvolver, né? E aí no versículo de número 8, ele vai começar a usar ironia com eles. Paulo é irônico aqui. Ó, vocês já têm tudo o que querem? Já se tornaram ricos? Chegaram a ser reis e sem nós? Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Olha o que Paulo vai começar a falar para eles. Por que acontecia ali muito? Eles estavam se achando, a igreja de Corinto, lembra que era uma igreja que a gente deu no primeiro capítulo, cheia de dons, cheia de coisas. Então eles estavam se achando o máximo. Eles estavam se achando os caras. E eles colocaram toda a questão de filosofia dentro da igreja. Então eles estavam totalmente envolvidos com o mundo. E achando que eles estavam ricos, que eles já estavam super bem. E aí Paulo começa a usar de ironia com eles. Paulo fala assim, vocês já são reis? Vocês já estão reinando? Nossa, que bom fosse, porque eu estaria junto com vocês. E ele usa algumas coisas bem interessantes, né? Que ele fala bem assim no versículo de número... Ele fala que os apóstolos foram considerados como o último lugar, como condenados à morte. Eles são espetáculos para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Aí é o versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Paulo está usando ironia. Olha o que os apóstolos estão fazendo. Nós estamos pregando o quê? A mensagem da cruz, que é loucura para os homens. E vocês estão pregando o quê? Vocês estão pregando a sabedoria humana. Vocês são inteligentes, vocês são sensatos. Hoje,
Quem prega a mensagem da cruz? É meio louco. Agora os caras que pregam bonito, o evangelho meio coach. Essa sabedoria. Paulo está falando assim, olha só o que vocês estão fazendo. Vocês estão contrariando, vocês estão mudando os princípios de Deus. E ele continua. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são bons, né? Vocês conseguem na força dos braços de vocês. Aí vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Por que eles são desprezados? Porque, cara, eles estão pregando uma verdade. Eles não estão agradando homens. Mas a igreja de Corinto, vocês estão achando que vocês são. É como se Paulo está usando ironia com eles aqui. E aí Paulo fala que, ele vai dizer, até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Sabe, Paulo falando assim, o evangelho tem renúncia. Enquanto vocês estão aí achando que estão super bom, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos aí, cara, pagando preço, nós estamos abdicando das nossas posições. Nós estamos, às vezes, sem residência certa. Nós estamos passando por isso. Então, o quê? Se vocês se orgulhavam de ser de Paulo, de Apolo, olha quem nós somos. Somos pessoas que estão vivendo assim, não como vocês estão fazendo. Nós estamos trabalhando arduamente para ter sustento. E aí Paulo vira e fala bem assim, quando somos amaldiçoados, abençoamos. Olha a diferença. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Aí Paulo está falando muito assim, o que seria um espetáculo público? Quando ele fala assim, cara, nós, como apóstolos, como ministro do Senhor, nós somos um espetáculo público. Por que um espetáculo público? Aí ele usa a ideia de Roma. O que acontecia em Roma? O imperador, assim, sempre, para manter a hegemonia dele, ele dava o que para o povo? Cara, diversão. Lembra daquela grande... dá para o povo pão e circo. Isso ele fazia. Ele pegava sempre o quê? Ele trazia entretenimento, povo, e diversão para o povo. Então Paulo está falando bem assim para os cristãos. Sabe o que você é, cristão? Você é um teatro. Você é um espetáculo para o mundo. O mundo olha para você para dar risada de você. Hoje, na nossa sociedade, meio que ficou, sabe, o crente ficou meio moda. Então parece que não tem isso. Porque o crente, na verdade, como é que o crente era antigamente? Pobre, burro. Não era espetáculo para o mundo? Era espetáculo para o mundo. Olha lá, é crente. Aí tirava sarro de você. Porque vocês são isso, porque vocês não são desse mundo. O problema, querido, é quando a gente perde essa característica, não de ser, mas assim, no sentido assim, de ser diferente. Nós não somos essa terra, nós somos o céu. Nossa pátria vem celestial. Nós vamos reinar na terra. Nossa pátria é do céu. Nós não somos desse mundo. Então, quando a gente está muito parecido com o mundo, tem uma coisa errada. Isso que Paulo está falando para eles. Nós somos espetáculo para o mundo. E outra coisa que Paulo também vai trazer é que acontecia muito. Lembra que os cristãos eram jogados na arena, no Coliseu de Roma? Para quê? Para ser um espetáculo para eles. E assim Paulo está falando assim, sabe o que o mundo faz com a gente? Ele nos joga assim nas arenas. Para a gente ser zombado, humilhado, quem sabe até morto. Mas por quê? Porque nós temos um Senhor. Porque Paulo depois ele vai falar de recompensa, fala de tudo isso. Mas Paulo está mostrando para eles o que é ser um cristão. Porque cristão meia boca, sabe cristão? Não, cara, você tem que ser um cristão assim. Paulo vai falar assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Cara, eu sei que é ser insultado. E o mais legal é que mesmo nós fazendo tudo isso, quando nos amaldiçoam, nós abençoamos. Quando falam mal, nós falamos amavelmente. Ou seja, nós somos a diferença. Porque o mundo precisa de cristãos assim. E Paulo vai deixar isso muito claro. E uma outra coisa disso aqui era assim, quando eles venciam as guerras, os romanos venciam as guerras, quando eles voltavam para avisar, eles voltavam numa grande, como se fosse uma procissão, festejando, celebrando a vitória. Sabe o arco do triunfo que eles passam lá? Eles passavam por esses arcos, justamente assim, como se ali tivessem se limpado de tudo que eles cometeram na guerra, assim. Eles vão se limpando ali e eles traziam os prisioneiros atrás para serem mortos ou serem escravizados, vendidos como escravos. Aí o Paulo está falando assim, nós somos esses homens. Nós não somos aqueles que estão tendo os aplausos do mundo. Nós somos esses homens que estão sendo um espetáculo público ao mundo. Por isso que Paulo deixa muito claro. Porque às vezes a gente acha... Olha a diferença, né, hoje, né? Hoje os homens são o quê? Tipo assim, os caras falam, nossa, os caras que são... querem fama, querem sucesso, querem isso, aquilo. Não. Isso é um espetáculo para o mundo. O mundo vai olhar para nós e vai dar risada da nossa cara. Mesma coisa, um jovem mesmo se posiciona na escola, fala assim, olha, eu vou casar virgem. Cara, é um espetáculo público para o mundo tirar sarro. Daqui a um tempo, eu sou contra o aborto. Cara, todo mundo vai tirar sarro. Eu sou isso. Mas isso é o nosso papel. Paulo está falando assim, é isso que é. Porque vocês têm um mistério de Deus, isso é glorioso. Então Paulo vai deixar muito claro para nós que nós somos esses ministros. Que nós somos loucos para o mundo, somos fracos para o mundo e somos desprezados pelo mundo. Então assim, Paulo assim, você percebe que Paulo não passa maquiagem para eles, né? Que seria muito legal você passar uma maquiagem, vocês são os caras. Você percebe que é totalmente contrário ao evangelho que é pregado hoje? Vocês são os caras, vocês são os bons. Não.
Nós não somos, nós dependemos de Cristo. Por isso a nossa esperança não é aqui. E Paulo, assim, a gente vai ver, estudando Coríntios, Paulo está construindo um pensamento. Você vai ver que quando ele chega no final, ele fala assim, olha, por isso, se a nossa esperança em Cristo se limitar a essa terra, nós somos os mais desprezíveis de todos os homens, porque a nossa esperança está no Senhor. Aí ele vai falar de ressurreição, ele vai falar da glória que é. Então, assim, é muito legal assim, que todo mundo olhava para Paulo e falava assim, cara, Paulo é maluco, porque Paulo abandonou toda a sua posição e agora está sendo ali desprezado, isso e aquilo. Mas por quê? Porque lembra que Paulo falou assim, eu considerei como perda todas as coisas. Por quê? Porque eu descobri algo superior. E essa que é a nossa visão. Lembra que Paulo fala assim, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Paulo fala assim, olha, eu descobri um tesouro muito maior. E assim, nós vamos ser como o nosso Jesus é. A gente tem um tesouro muito maior. Então esse mundo, tudo que ele tem para dar para nós, a gente vai usufruir, claro, mas é o quê? É passageiro. Porque o que ele tem preparado para nós é algo muito mais glorioso. E Paulo vai sempre falar em Coríntios sobre isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, que Deus preparou, já falou no capítulo 2 sobre isso, né? E aí, assim, uma coisa que os apóstolos, que eram os apóstolos, né? Eles sempre vão ter o papel do quê? Da glória de Deus. Não é sobre o meu poder, não é sobre quem eu sou, mas é sobre quem Deus é. Aí Paulo vai terminar aqui, ele fala assim no versículo de número 13, né? Quando caluniados, respondemos amavelmente, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. E o cristão, nessa época de Paulo, então, era justamente isso. Agora você imagine chegar em Corinto, na cidade dos filósofos, ele pregando uma mensagem dessa. Cara, ele era assim, cara, Paulo é louco. Tanto que uma vez falam, Paulo, as muitas letras o deixaram louco. Eles falam, acho que o rei Agripa fala para Paulo isso aí. E Paulo está tranquilo, cara, rei Agripa, eu queria que eu só estou sendo fiel à visão celestial que eu tive. Paulo está ensinando eles. E Paulo tem uma coroa gloriosa no Senhor, por quê? Porque ele permaneceu fiel. Nós vivemos uma sociedade, até hoje, né? Que a gente é tranquilo. Ser cristão é tranquilo, assim. A gente não tem, assim, que dificuldade de entender. Claro, às vezes posicionamento, mas é tranquilo. Agora, e depois, e quando chegar os dias do fim, como é que vai ser? Imagine, você ter confiscado seus bens, você tá... Cara, se a gente tem que criar, a gente, tipo assim, cara, se Deus nos permitir, por isso que a gente precisa saber votar certo, né? Para quê? Para que a gente consiga viver em paz e viver tranquilo, a gente possa abençoar outras pessoas e guardando os judeus aqui, beleza. Só que, cara, se a gente escolher mal, a gente pode ser perseguido, e daí, como é que a gente vai estar? Onde nós estamos construindo a nossa vida? É sobre a rocha ou sobre a areia? Se for sobre a areia, vai te desmoronar. Se for sobre a rocha, nós vamos permanecer fiel ao Senhor até o fim. E isso é importante, a gente ter esse pensamento. Por quê? Porque nós estamos vendo dias fáceis, né? Dias tranquilos no Evangelho. Só que o que acontece? E se vir um agente triturador? Esse Jesus estava falando sobre isso no Hub lá. Um agente triturador sobre a igreja. E aí, como é que nós vamos se posicionar? E é uma questão assim, até o Brunão sempre fala uma coisa muito legal. Tempos difíceis geram homens fortes. Tempos fáceis geram homens fracos. Então isso é muito sério. Então a gente tem que entender. Se você está no tempo, cara, vocês têm que se preparar para a guerra. Nós temos que estar preparado como um cristão. E aqui está a grande característica do cristão. Não espere ser louvado pelo mundo. Eu achei muito legal que perguntaram, o Theo estava conversando com o Brunão, né? Ele falou assim, cara, se o Lula ganhar a eleição, pode acontecer duas coisas. Ou eles vão nos perseguir mesmo, ou eles vão tentar nos bajular. Vão tentar seduzir a gente. E aí, o que nós vamos fazer? E é uma coisa que a gente tem que entender. Não, nós somos cristãos. Não importa o que aconteça. Então a gente tem que ter uma fé, querido, que é uma fé além das circunstâncias, além de todas as coisas, crendo no Senhor. E assim, lembra sempre de Paulo pregando aqui. Vocês são espetáculo do mundo. Mas fica tranquilo. A nossa recompensa é eterna. Nós não somos assim, nós somos embaixadores de Deus. E aí Paulo ele vai terminar esse capítulo. Então ele fala que nós somos, primeiro, mordomos do Senhor, encarregados de Deus. Fala que nós somos espetáculos do mundo. E agora ele vai falar assim que o ministro de Deus, o servo de Cristo, ele tem que ser um pai amoroso. E aqui é muito legal quando Paulo vai falar essa carta, que eu vou ler o final desse capítulo, né? Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Tipo assim, Paulo fala assim, tudo que eu falei, eu não quero envergonhar vocês porque vocês estão fazendo isso. Mas eu estou escrevendo vocês como filhos amados. Eu sou o pai de vocês, porque eu estou gerando vocês no Senhor. Aí ele vai continuar. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino, por toda parte em todas as igrejas.
Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas os que estão falando, esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha o versículo 21, que engraçado. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo falou assim, como vocês querem que eu chegue aí? Porque Paulo está falando assim, ei, eu quero ser um pai para vocês. Eu sou o pai, porque eu gerei vocês no evangelho. Então se eu sou um pai, isso é muito legal. O pai, ele vai ter que usar a vara para disciplinar o filho? É hora que tem que disciplinar. Não adianta. Se você, assim, às vezes, quem mais sofre de disciplinar o filho? De verdade, quando eu vou disciplinar a Sara, né? Às vezes, sei lá, tem que dar uma sentada, ou tem que deixar de castigo. Cara, quem mais sofre é a gente. Você sofre, às vezes você está lá, mas sofre. Mas por que você está fazendo isso? Por amor ao seu filho. Porque assim, uma coisa que é muito importante, se você não disciplinar o seu filho, você vai criar um filho mimado e um filho que achar que é o dono do mundo. Se você não der amor para o seu filho, você vai criar um filho só disciplina também, você vai criar um filho o quê? Revoltado. Então você precisa saber dosar o amor com a disciplina. Só disciplina, um filho revoltado. Só amor e só doçura, só ternura, um filho que não tem limite. E cara, se você não der limite pro seu filho, você está ralado, porque você está educando. E é legal assim, tem vários textos, principalmente de Provérbios, que fala bem assim que... agora deixa eu lembrar, deixa eu ver se eu anotei aqui. Que fala mais ou menos assim, que o pai que não educa o seu filho, ele está, na verdade, trazendo tristeza pro seu filho, ele vai trazer... Cara, ele vai trazer vergonha, todas essas questões assim, a Bíblia sempre vai falar sobre isso, do pai que não disciplina. É como se a criança, ela pede para ser disciplinada. Aquele curso é do Eric Gary Hansen. Aí ele fala muito sobre isso, né? Que às vezes a criança ela tá querendo ser disciplinada, porque isso é amor. Então Paulo quer ser amoroso com ele vai tratar isso com doçura, mas também com vara, porque ele é o pai. E ele fala uma coisa bem legal no versículo 15, Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo eu mesmo gerei pelo Evangelho. Sabe o que Paulo estava falando? Estava falando assim, o que seriam esses tutores? São pessoas ou perceptores, preceptor. Ele vai usar muita linguagem assim. Tem pessoas que podem chegar a você e levar o seu filho e deixar lá. Tipo assim, pegar o filho, assim, um pedagogo, assim, vai pegar seu filho, vai botar na sala de aula para o professor ensinar ele. Paulo fala assim, pode ter muita gente que faça isso, mas eu não estou fazendo isso, eu quero ser pai de vocês. Isso é importante. O que significa ser pai? Porque assim, o professor ensinar seu filho, beleza, vai cumprir o papel dele, mas ele não vai educar seu filho. Quem educa seu filho é você. Tem muitas pessoas que podem levar assuntos da Bíblia para você, mas você tem que ter um pai. O que seria um pai? Alguém que você vai ter intimidade, relacionamento e vai poder tocar em você nas partes, assim, sabe, tocar na sua vida. É mais ou menos ser discipulado. Tipo Paulo com Timóteo. Eu vou discipular você, eu vou cuidar da sua vida. E isso é importante. A gente sempre tem alguém assim que vai, sabe quando o calo aperta, assim? Tem aquela pessoa que tem que ir lá. Porque às vezes, de verdade, sempre eu falo, principalmente dos jovens, às vezes, cara, você não quer ouvir uma pregação bonita. Você quer o quê? Um conselho. Você quer alguém te chegar e falar assim, nossa, tá assim, o que eu faço? E agora? Porque é isso que você quer. Às vezes você está esperando só disso. Então, Paulo fala assim, tem muitos tutores. Igual hoje no YouTube. Cara, você vai achar a pregação uma melhor que a outra. Tem muita pregação boa. Claro, tem muito lixo também. Mas tem pregação muito boa. Mas o que você está precisando, às vezes? Precisa de um pai. Alguém que só chega e fala assim, ó, esse é o conselho, faz isso, ó, vem aqui, eu vou ajudar. Então, Paulo está falando isso para eles. Ei, vocês podem ter muitos tutores, mas eu fui o pai de vocês. Eu gerei vocês. Eu, tipo assim, trago intimidade, responsabilidade. E o que seria um pai espiritual? Às vezes a galera bate muito nisso, mas Paulo está falando que ele é pai espiritual deles aqui. O que é ser um pai espiritual? Primeira coisa, é o que gera eles no Evangelho. A relação desse pai, ela é estreita, ela é sentimental, ela é familiar, ela é íntima. Para alguém falar assim, cara, o cara é meu pai espiritual, assim, cara, o cara tem que ser íntimo de você. Não é assim, questão, sabe, aquela coisa, o pai espiritual Luiz Hermínio, cara, nem conheço ele, cara, pessoalmente, como o cara é pai espiritual. Não tem como, tem que ser alguém que você está andando junto, que está caminhando, que é alguém que discipula você, que trata com você. Isso é importante, porque senão é só um tutor, alguém que está levando você, mas não é o seu pai. Outra coisa que Paulo vai falar muito, que o pai vai ter que ter, que ele fala assim, versículo de número 16, portanto suplico que sejam meus imitadores. Querido, um pai, ele tem que ser um exemplo para o filho. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ele deve andar. Ou seja, não é só o caminho, é no caminho. Eu tenho que ser exemplo. Tem um cara que fala, Albert Schaefer, que fala assim, que o exemplo
não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz. Porque é verdade, eu posso falar 10 vezes passar uma coisa. Se eu faço tudo ao contrário, cara, não vai. É muito melhor eu fazer, a gente tem que ensinar pelo exemplo. E Paulo está falando assim, olha, eu quero que vocês sejam meus imitadores. Lá na frente Paulo vai falar assim, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Acho que é 1 Coríntios 11, 1. Porque essa é uma verdade. Um pai espiritual é aquele que vai fazer, e os filhos, os seus discípulos vão ver ele e falar assim, opa, nós podemos copiar ele. Então olha o papel do seu ministro de Deus. É meio complicado, você tem que ser encarregado de Deus, você tem que ser um espetáculo público ao mundo, e você tem que ser um pai. Você vai ter que ser alguém que vai nutrir as pessoas, e principalmente ser um exemplo para elas, na doutrina e tudo mais. E eu acho legal que Paulo chega a falar no versículo 17, por essa razão estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então você manda, vai lá Timóteo, o que eu ensino para vocês? É isso? O que eu faço? Como que é a minha vida? Porque, assim, não que eu tenha, eu só posso pregar o que eu vivo? Não, eu prego o que eu desejo viver. É hipocrisia eu falar, eu pregar uma coisa que eu não quero viver. Não, porque assim, a palavra está muito maior que eu sempre. Mas eu estou pregando algo que para mim, assim, cara, está falando comigo. Opa, eu tenho que viver aquilo, eu tenho que me dedicar naquilo. Mas assim, hipocrisia é eu pregar algo que, né, o cara prega sobre fidelidade matrimonial e o cara é um adulto. Totalmente, sabe? O cara está pregando sobre, sei lá, ser justo, mas o cara é um cara injusto. Ou seja, não faz sentido. Então a gente precisa ser o quê? Paulo está falando assim, olha, eu estou mandando Timóteo aí para ele mostrar para vocês como que eu vivo. Porque Timóteo é um filho de Paulo, filho espiritual de Paulo, né? Tanto que Paulo chega a circuncidar Timóteo, tamanha era a intimidade dele, né? Então é muito importante isso, querido. A gente ter o quê? Ser exemplo, sabe? Ter uma conduta reta, para que a gente possa ter pessoas assim. E aí ele vai falar muito de disciplina também, que eu acho bem legal, né? Que Paulo fala assim, olha, eu vou com vocês com a vara ou com amor? E é legal assim que tem momento que o pai vai ser aquele que vai ser fiel em disciplinar o filho. Um pai espiritual tem que ser aquele que o cara está em pecado. Ele vai ter que bater nas costas do cara e falar assim, amigão, está em pecado. É difícil, lógico que é difícil pra caramba. Coisa mais chata do mundo quando você tem que confrontar alguém nisso aí. Por quê? Porque é confronto. Ninguém gosta. Então, assim, principalmente eu acho que homem é pior ainda. Homem não gosta de conflito, cara. Pode ver que homem não quer briga, assim. A mulher às vezes briga um pouco mais do que homem. Mas homem não quer saber. Homem não quer saber, cara. Conflito, meu Deus do céu. Briga com mulher. Mulher gosta da briga. Possegar o homem já quer, deixa quieto e tal. Homem, por quê? Mas isso é ruim. Porque às vezes o confronto é necessário. E às vezes por causa da paz, a gente quer evitar o confronto. Só que a gente gera morte. É problema. Então vamos ter que confrontar. E é difícil, às vezes, assim, aqui, ó, quem tem funcionário não. Às vezes você puxa, cara, se eu confrontar vai ser difícil. Mas você vai ter que confrontar por quê? Porque senão não vai alinhar as coisas. E com Deus é assim. E na igreja é pior, porque a gente fala, puxa, aquela pessoa vai ficar sentida. Cara, você tem que ser um pai. Você vai ter que disciplinar ele. E o pai, quando vai confrontar o filho, também é ruim. Então assim, ainda a Sara tá novinha, né? Mas imagina se numa idade mais velha, cara, às vezes você tá quando tá em confronto, tá tão gostoso assim, puxa agora e tal. Mas cara, você vai ter que confrontar. É importante. Então, o confronto. Porque há um momento que a única forma de alcançar o coração do filho é a disciplina. Assim, até tem um versículo assim, reter a vara do filho é pecar contra ele. Cara, quando eu estou retendo a vara, não estou disciplinando meu filho, eu estou pecando contra ele. Por que eu estou pecando contra ele? Porque eu estou trazendo mal para ele. Eu estou fazendo ele por caminhos de morte. Então é muito importante isso. E fala assim, aborrece a alma do filho, o pai que retém a disciplina. Então chega um momento que nós somos assim, obrigados a disciplinar os nossos filhos, e principalmente quando é filho, assim, lógico, natural, principalmente, e filho espiritual também. Então, às vezes, vai ter que chegar no discipulado, tal, chamar na chincha, e ó, tal, é isso. E isso é vida, é muito bom, né? Então, assim, o pai não apenas dá exemplo, ensina, mas também disciplina os filhos quando eles se tornam rebeldes. Isso é muito importante, né? E aí, Paulo, no versículo 19 e 20, pra gente encerrar, ele fala assim, ó, versículo 18, né? Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Sim, Paulo está bem suave nessa carta, né? Imagina, alguns aí estão bem arrogantes, né? Como se eu nunca mais fosse aparecer aí. Mas fica tranquilo, eu estou chegando aí. Ele fala assim, ó, versículo, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei, não apenas os que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Isso é muito legal. Fala assim, olha, beleza, vocês falam muitas coisas, vocês são arrogantes, vocês falam coisas, eu quero ver o poder. O que seria poder? O que Paulo está querendo dizer com esse poder? Cara, eu quero ver a vida de vocês.
Eu quero ver se o evangelho de vocês é só filosofia ou tem transformação. Porque o evangelho é poder de Deus, que transforma. Se você está num lugar que está, o evangelho, o cara falando do evangelho, mas a vida dele não foi transformada, me desculpe, é só filosofia humana. Cara, o evangelho é poder. Então Paulo está querendo dizer assim, eu quero ver o poder que tem. Eu quero ver a transformação na vida de vocês. Eu quero ver a mudança de vocês. Porque senão, me perdoe, vocês são só arrogantes. E Paulo vai deixar isso muito claro ali. A gente tem que entender que o reino de Deus sempre é poder, é vida, é transformação. Ele entra na gente e ele vai... E é assim, a palavra de Deus ela é uma espada, né? Quanto mais você lê a palavra de Deus, parece que ela pega assim... E começa, tem vezes que você vai ler, você pega ler a Bíblia, ou você vai pregar, Deus dá umas palavras, você passa, parece que Deus pega essa... costurar assim, vai batendo, tá doendo. Mas é bom, porque isso traz vida. Porque de verdade, é melhor que num culto você saia bravo com o pregador, mas saia assim, cara, confrontado, do que você saia feliz, que excelente. Não, cara, porque tem que ter esse choque. E assim, nossa, isso é inúmeras vezes, cara. Vai orar às vezes e fala, nossa, é agora, meu Deus, olha que Deus está. E Deus vai tratando a gente, vai trabalhando, quando você vê, e você vai assim, cara, quanto mais você vai chegando perto de Deus, mais você vê o quanto ruim você é, quanto você precisa melhorar e quanto você precisa de Deus. Quanto você precisa da graça e da misericórdia de Deus. E aí Paulo vai terminar, né, falando muito assim, né? Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então o pai também é o que dá afeto e carinho aos filhos. O pai não só, vamos assim, vou lá e bater no filho. Não, ele também tem que dar carinho. Ele tem que dar amor. E é legal que Paulo, ele é alguém que teve muito amor por eles. Vamos ler 3 textos para encerrar, que são os 3 textos que vai falar muito sobre Paulo ser um pai espiritual para eles. Gálatas 4, versículo 19, Atos 20, versículo 31 e 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Quem achou pode ler. Meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Olha que legal, Paulo chega ao que? A ter, imagine, dores de parto, imagine, o cara sofrer, para quê? Para gerar Cristo neles. Olha o quanto Paulo amava, assim, tem pessoas que querem ser seu pai espiritual, mas o cara não ama a outra pessoa, para, isso aí é mentira, porque Paulo chega a ter até dores de parto para gerar Cristo neles. Esse foi, você leu o Gálatas, né? Alguém tem Atos 20, versículo 31? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Atos 25 e 31. 20 e 31. 20 e 31. Primeira Tessalonicenses, antes fomos brancos entre vós, como a Ana e esses filhos. Isso. Olha só o que ele fala. Como uma mãe que cuida de seus filhos. Ou seja, Paulo está falando o quê? Do cuidado que ele tinha. Era um cuidado como uma mãe que está cuidando dos seus filhos. Ou seja, Paulo não é alguém que só está batendo nos caras de Corinto lá e não quer. Não, ele era alguém que amava. E todos que eles passavam, ele amava. E olha o que fala Atos capítulo 20, versículo 31. Por isso vigiem, lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Ou seja, Paulo é alguém que teve muito o quê? Afeto por eles, muita lágrima, e derramou assim a vida dele. Então assim, a gente quer ser um ministro do Senhor, né? Então a primeira coisa, assim, no capítulo 4, olha o que Paulo falando, vocês querem se orgulhar então de ser de Paulo, de Apolo, de Cefas? Não, o ministro do Senhor é o quê? É o encarregado de Deus. É o espetáculo público ao mundo, e é um pai. Você percebe que Paulo assim, joga um balde de água fria neles, né? O que vocês estão esperando? É diferente. Para quê? Para trazer eles. Não olhem para as pessoas. Não olhem para Cristo. Cristo merece a glória de Cristo. Ele que é o grande eu sou, não nós homens. Nós somos isso aí, um encarregado, um espetáculo público ao mundo e um pai que vai advertir para que vocês estejam próximos do Senhor.